Vamos falar hoje de uma pessoa muito importante. Alguns conhecem ele como Hippolyte Léon e outros como Allan Kardec, o grande codificador do Espiritismo. Dia 3 de outubro de 1804, nascia Hippolyte Léon, na França. E depois, na vida adulta, ele se casou com Amélie Gabrielle. Ele era formado em letras, ciência e tinha doutorado em medicina, além de falar alemão, inglês, italiano, espanhol e holandês. E ele já estudava o magnetismo. Foi mais ou menos em 1854 que Kardec ouviu do magnetizador Fortier sobre as mesas girantes. Em resumo, elas aconteciam em algumas reuniões, onde pessoas sentavam em volta de uma mesa, geralmente redonda, colocavam as mãos em cima dela e se concentravam. Basicamente isso. E aquelas mesas começavam a levantar, a girar e a emitir ruídos. Alguns diziam que esses ruídos eram como que as mesas falassem, algo do tipo. Mas hoje nós sabemos que esse processo se dá através dos espíritos que emitem fluidos para aquele objeto, no caso a mesa. Esses fluidos muitas vezes é retirado dos próprios médiuns de efeitos físicos que ali estão, e eles fazem essa mesa girar, levitar e também fazer ruídos. Mas na época isso era um grande mistério e despertou muita atenção de Allan Kardec. Então ele começou a estudar, a ir nessas reuniões, a conversar com essas pessoas e levantar teses e questionamentos até descobrir se aquilo era verdade ou mentira. Muitos acreditavam que aquilo era um truque, mas Kardec não se contentava com isso, queria saber se realmente era e por que faziam aquilo e como faziam aquilo, se fosse um truque, claro. Então ele descobriu que não era possível uma pessoa fazer aquilo. Muitas pessoas ainda acreditavam que aquilo era de uma forma sobrenatural, que depois foi desmentido por Kardec, que aquilo nada mais é do que da própria natureza, o que nós vamos ver mais à frente. Então, depois que ele descobriu que aquilo não era um truque, ele quis saber quem estava por trás daquilo e como aquilo se dava, se realmente era a energia das mãos das pessoas, eram as pessoas. Foi então que ele conheceu algumas pessoas que falavam o que os espíritos queriam dizer. Hoje nós conhecemos como médiums. Então ele começou a fazer perguntas para essas pessoas. E numa dessas perguntas, um dos espíritos falou para ele que eles eram amigos de outras vidas, na época do povo celta, na antiga França. E contou que eles se chamavam um Allan e o outro Kardec. Então, a partir disso, conhecido como Hippolyte na época, decidiu usar este nome para escrever e formular as suas anotações e até seus livros que ele pensava em escrever. Ele pensou, como ele já escrevia livros de educação, que ele era professor, usar o mesmo nome para livros religiosos ou de estudo de espíritos, que na época era levantava muita contestação da igreja, ele decidiu escrever como Allan Kardec. E aí isso deu origem ao nome de Allan Kardec, que hoje nós conhecemos. Ele foi muito caçado pela igreja por levantar essa teoria dos espíritos, já que na época a igreja via tudo isso como obra do diabo, inclusive queimava o livro deles, dizendo que era o diabo escrevendo através das pessoas, querendo confundir. Tem um filme do Allan Kardec que conta sobre a vida dele. É muito interessante esse filme, dá para ter uma noção do que ele passou, de como ele começou a viver depois que ele se dedicou ao espiritismo, porque ele depois deixou de dar aula
ele começou a viver basicamente do que arrecadava, trabalhando em prol dos espíritos, escrevendo livros, revistas, viajando, fazendo cursos, palestras, trabalhando nas sessões mediúnicas. Ele cobrava tudo isso. Até para entrar na sessão mediúnica tinha que pagar para manter. Sem isso não daria continuidade ao projeto dele. Deixa eu ver aqui. Foi em 1858 que Kardec fundou a primeira Sociedade Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E depois temos as 5 obras conhecidas de Kardec. A primeira foi em 1857, o Livro dos Espíritos, que fala da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente e vida futura. Eu já li todos os livros dele, até obras póstumas, que é um recorte das outras obras, que eu já vou falar mais à frente. E cada livro te traz um apanhado de conhecimento. Depois, teve o livro O que é o Espiritismo, em 1859, que sucedeu à obra anterior, respondendo algumas principais objeções que podiam ser apresentadas. Depois, em 1861, teve o Livro dos Médiuns, que trata basicamente das manifestações espíritas e dos médiuns, os tipos de mediunidade, as manifestações através dos médiuns que não conhecem a sua mediunidade. E depois, em 1864, teve o Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro, basicamente, eu uso ele também para o Evangelho no Lar, porque ele retrata enfoque nas questões religiosas, éticas e comportamentais do ser humano. Tem muitas passagens bíblicas ali. Depois, em 1865, tem o livro O Céu e o Inferno, que basicamente objetiva demonstrar a imortalidade do espírito e as condições que ele usufruirá no mundo espiritual, como consequência dos seus próprios atos. Então podemos dizer que o céu quem faz é nós, o inferno quem faz é nós. Tem muito espírito hoje no umbral que se sente bem lá, de lá não quer sair. Então poderia dizer que lá é o inferno dele? Talvez ele não tenha conhecimento da verdadeira felicidade ou de outros mundos e se contenta com aquilo, mas um dia ele há de conhecer esses outros. E depois nós temos a Gênese. O livro aborda 3 temas diversos: a gênese do universo, a natureza dos milagres e o fenômeno das predições. São obras muito boas, recomendo. E ali a gente começa a compreender que não existe sobrenatural, existe a natureza. Tudo faz parte da natureza. Manifestações mediúnicas, movimentação de objetos, tudo que era visto como sobrenatural na época é algo natural, faz parte de uma natureza, a natureza do espírito. Os milagres também. E por último, em 1890, tem o livro Obras Póstumas, que não foi escrito por Allan Kardec, ele já tinha falecido. Esse livro ele se trata de uma compilação de escritos do codificador, lançada postumamente em Paris, pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec faleceu em 31 de março de 1869, aos 64 anos, vítima de uma doença. Kardec ele se dedicou tanto ao espiritismo, abriu mão da vida social dele. Ele estava doente, ele tinha que descansar, recomendação dos médicos. Ele tinha que ficar em repouso durante dias, inclusive, mas ele pegava toda a noite e ia escrever as anotações dele, os livros dele, ia fazer os questionários através dos médiuns. E era tanto esforço que ele fazia. Naquela época na França não tinha energia elétrica, era tudo com vela. Então botava a vela e ficava escrevendo noites adentro. Ele decidiu deixar os problemas físicos de lado e de seguir adiante
com as questões espirituais. Então, se ele não tivesse passado por todo esse processo, hoje nós não teríamos o que nós temos hoje. Inclusive, não existe o kardecismo. Isso é o que o pessoal fala para se remeter aos estudos dele, mas existe basicamente o espiritismo. Kardec mesmo dizia isso. Tudo que ele mostrava e escrevia é algo que já existia. Ele só formulou de uma forma. Botou num papel e dizia isso, isso, isso. Então, na verdade, o que existe é o espiritismo. Mas todo esse espiritismo, esse estudo que ele fez, tudo com base cristã, nas questões morais e éticas. Eu vou deixar abaixo o link do discurso que fizeram no falecimento dele, os dirigentes. É um discurso muito bonito, que resume o agradecimento dessas pessoas a Allan Kardec, a todo o trabalho que ele teve e a dedicação que ele teve com o espiritismo. Tá certo? Espero que tenham gostado dessa pincelada na vida e obra de Allan Kardec. Assistam o filme, realmente vão gostar, vão conhecer um pouco mais. Se inscrevam no canal, deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo.